Pessoal, essa questão, eles nos dizem que a frequência de um alelo recessivo numa população panmítica em equilíbrio de Hardy-Weinberg é 0,8 e pede que a gente calcule a frequência de indivíduos heterozigotos nessa população. Então, existem alguns conceitos que a gente vai precisar relembrar antes de começar a fazer a questão propriamente dita. O que seria, então, uma população panmítica? É aquela população que você sempre vai ter cruzamentos entre indivíduos de genótipos distintos acontecendo ao acaso. Essa, pessoal, é uma das condições para que nós tenhamos esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. A outra condição é a população ser o quê? Muito grande. Porque dessa forma a gente vai ter todos os tipos de cruzamento entre esses indivíduos. Então, isso, quando acontece, Hardy e Weinberg foram dois estudiosos, eles disseram que nessas condições, com ausência de fatores evolutivos, o que seriam esses fatores evolutivos, Seleção natural, mutação ou migração, por exemplo. Então, quando nós não tivermos nenhum tipo de fator evolutivo em populações muito grandes que ocorrem cruzamento entre indivíduos de genótipos distintos ao acaso, nós temos o quê? O equilíbrio. O que é esse equilíbrio, pessoal? É quando a frequência dos alelos não muda ao longo das gerações. Isso faz com que sempre a soma das frequências dos genótipos possíveis seja sempre 100%. A gente pode dizer também, que ela é 1. Quando você soma decimal, em termos de decimal, os decimais sempre tem que dar 1. Ou, se você soma porcentagem, vão ser 100%. Então, o que a gente tem que avaliar, Os genótipos possíveis, se a gente for trabalhar com as leis de Mendel tradicionais, por exemplo, com 2 pares de alelo, você teria um homozigoto dominante, um heterozigoto e um duplo homozigoto recessivo, ok? Então, esses seriam os nossos genótipos e a soma deles teria que dar 100% ou 1. Então, se ele diz, pessoal, que a frequência do alelo recessivo é 0,8, então ele está falando que o Azinho, é 0,8, ok? O que é 0,8, 80%. Então, isso significa que a frequência do Azão só pode ser 0,2 ou 20%. E ele pede, então, que a gente fale qual é a frequência dos heterozigotos. Então, pessoal, para a gente responder isso, no equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente pode aplicar uma formulazinha, que é P² mais 2PQ mais Q² é igual a 1. Então, o que ele está falando aqui? Que a frequência do Azão, 2 Azinho, que a gente tem, e aqui a frequência do Azinho, que são exatamente os genótipos possíveis. Então, pessoal, para calcular essas frequências, a gente pode utilizar essa fórmula com base nesse equilíbrio específico. Então, para eu calcular a frequência, por exemplo, do Azão, eu teria que fazer a frequência do alelo Azão vezes a frequência do alelo Azão. Se fosse do Azinho, eu faria a frequência do alelo Azinho pelo alelo Azinho. Então, neste canto aqui, eu falo da frequência do genótipo. Deste lado de cá, nós estamos falando da frequência do alelo, ok? São duas coisas diferentes. E para calcular o heterozigoto, que é exatamente o que ele nos pediu, então eu preciso de calcular a frequência de Azinho, eu uso a frequência do Azão vezes a frequência do Azinho, mas como eu tenho 2, eu faço novamente a conta. Então, o que a gente vai ter é 0,2 vezes 0,8 mais 0,2 vezes 0,8. Então, nós temos uma frequência de 0,32, que dá 32%, letra C.